Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir então a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, ou seja, o mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Eu gostaria de tratar do seguinte tema hoje. Chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Com mão forte e poderosa, Deus tirou Israel de uma fornalha de ferro, de uma amarga escravidão no Egito. Eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Deus usou Moisés, um grande líder, para libertar esse povo. Agora eles já andavam perambulando pelo deserto 40 anos. E eu imagino que é liderar 2 milhões de pessoas num deserto, 40 anos. Quando você e eu saímos um pouquinho do script, ou o cenário muda um pouquinho, a gente começa a murmurar, lamentar, reclamar. Imagine 40 anos, num deserto, crianças, velhos, animais, sem qualquer estrutura. Agora eles já estão de frente à terra prometida. Já estão na região de Moabe. E é só olhar, a terra está na frente deles. E Deus diz para Moisés: você não vai entrar. Chegou a sua hora. Mas o povo vai entrar. Então diz a Bíblia que Moisés morre na planície de Moabe, Deus o sepulta. Deus morre no monte, Deus o sepulta na planície de Moabe. E chegou a hora de Josué, seu auxiliar,
entrar na terra prometida. E aqui eu gostaria que você pensasse comigo que o Jordão é a grande barreira, a grande muralha líquida. Eles não têm ponte, eles não têm balsa, eles não têm canoa, eles não têm qualquer elemento para atravessar o povo, mas Deus dá uma ordem para eles atravessar o Jordão e tomarem posse da terra prometida. Diante disso, meus irmãos, dos desafios que eles estão enfrentando e têm pela frente, algumas lições podemos aprender dessa passagem que eu passo a compartilhar com vocês. Primeiramente, se você quer atravessar o seu Jordão, desafios que você tem pela frente e que você não tem como humanamente realizar, primeira coisa que é preciso fazer, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Olha comigo o verso 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então veja bem que, primeiramente, a crise está instalada, porque Moisés era o grande líder. Moisés era o libertador, Moisés era o legislador, Moisés era o intercessor, Moisés era o homem que Deus levantara para fazer grandes prodígios. E Deus então diz: Moisés, meu servo, é morto. A crise é grande, é real. Oh, irmãos, nós estamos vivendo, quanto Brasil e quanto mundo, uma grande crise. Ninguém nega isso. Muitas igrejas nessa crise ficaram: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos comunicar com o povo? Como é que nós vamos atingir as pessoas? Como é que nós vamos funcionar como igreja? Muitas igrejas aqui em São Paulo, que dependiam de pagar um aluguel, fecharam as portas, sem perspectiva de abrir novamente. Muitos empresários fecharam a empresa, muitos comerciantes fecharam o seu comércio. É uma crise instalada. Mas quando a crise chega, é hora de desafios. É hora de você imaginar o seguinte, que é necessário Deus fazer um milagre, nos mandar para enfrentar o Jordão, sem ponte, sem embarcação. Essa é a crise. Mas percebam vocês que, embora, é o que Deus está dizendo para Josué, o Moisés é morto, Deus continua no trono. Deus não deixou de ser Deus porque a crise chegou. Deus não perdeu o seu poder porque a crise chegou. Deus não tem limitações porque a crise mostrou-nos a sua carranca. Então o grande aspecto é o seguinte: nós precisamos assumir o nosso papel. Esta igreja, a igreja de Pinheiros, tem vivido dia após dia milagres de Deus. O pastor acabou de dizer agora, no meio desta pandemia, quando todos estão desesperados, a igreja está avançando, a igreja está conquistando, a igreja está alargando as suas fronteiras, a igreja está recebendo novos membros, a igreja está pensando em comunicar o evangelho para o mundo inteiro. Porque a crise, irmãos, não limita Deus. É na crise que você pode experimentar os maiores prodígios de Deus. Porque nessa hora você tira os olhos do homem e coloca os seus olhos no Deus que está no trono. Eu fico pensando nesses desafios, por exemplo, que Alexandre o Grande, com 23 anos de idade, tinha conquistado o mundo. Mozart, ainda jovem, já tinha se consagrado como grande gênio da música mundial. Eu fico imaginando Cristóvão Colombo, que aos 28 anos de idade já havia feito planos para entrar na Índia. Eu fico imaginando Lutero com 38 anos já levantando a bandeira da reforma, e João Calvino com 21 anos já influenciando o mundo. Eu fico olhando Joana d'Arc morrendo e cumprindo a sua missão com 19 anos de idade, e eu fico imaginando Billy Graham com 40 anos já pregando para o mundo inteiro. Então, meu amado irmão, se a crise chega, não pense que acabou a história. Deus pode nos tomar e nos levar para vitórias mais consagradoras.
Mas vejam vocês ainda, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, conforme está colocado no versículo 2. Hoje, conversando um pouco com o pastor Erival no gabinete e nos sonhos que ele tem compartilhado com esta igreja, ele disse: nós precisamos de pensar em coisas grandes aqui, não para nós, mas para as futuras gerações. Eu acho que nós, aqui em Pinheiros, temos deixado isso claro para esta igreja. O pastor Erival tem reiteradamente dito isso para essa igreja. Não se constrói aqui monumentos ao Erival, ao fulano, ao beltrano ou ao ciclano. É para que Deus seja exaltado. É para que as futuras gerações possam receber um legado. Eu fico imaginando aquilo que João Wesley disse na sua época: meu Deus, dê-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, que não ame nada mais do que a Deus, e com esses homens eu abalarei o mundo. Eu fico pensando que Ashbel Green Simonton, com 34 anos de idade, o nosso missionário pioneiro, morrendo aqui em São Paulo, e a sua irmã no leito de enfermidade com ele, perguntando: meu irmão, o que vai ser da igreja presbiteriana daqui para frente? Você está morrendo. E ele disse para ela: minha irmã, Deus levantará os seus próprios instrumentos para dar continuidade à sua obra. Você e eu somos essa continuidade. Queridos irmãos, segundo ponto que eu quero pensar com vocês: para atravessar o nosso Jordão, nós precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos em novos desafios. O deserto é estéril, mas o deserto não é o nosso paradeiro. Preste atenção que aquela geração que duvidou da promessa de Deus, que não acreditou na palavra de Deus, aquela geração todinha morreu no deserto. Aquele deserto foi cemitério de 2 milhões de pessoas. Daquela multidão toda que saiu do Egito, apenas 2 pessoas atravessaram o Jordão. Todos os demais que atravessaram o Jordão para tomar posse da terra foram aqueles que nasceram no deserto, a segunda geração. Irmãos, quem não crê na promessa de Deus se estanca, se paralisa, se estaciona e morre no deserto. A vitória é para os que creem. E creem nas impossibilidades humanas, mas nas grandes possibilidades de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, o Jordão precisa ser atravessado. Agora veja você, atravessado como? Porque poderia perguntar, racionalmente: Deus, o Senhor está mandando atravessar o Jordão, mas o Jordão, se você ler no capítulo 3, versículo 15 de Josué, estava transbordando por todas as suas ribanceiras, não era um riozinho pequeno como é hoje, não, era um grande rio, não dá para passar nado. Eles não têm embarcação, eles não têm ponte. E talvez o grande aspecto, irmãos, da igreja é esse, porque as pessoas pensam: como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos conquistar? Como é que nós vamos empreender? Como é que nós vamos fazer missões? Como é que nós vamos alcançar o mundo? Não tem dinheiro no caixa, não tem recurso. Igreja, irmãos, o capital da igreja é fé. É fé. É botar o pé na água e o rio abre. Se você depender apenas dos seus recursos, dos seus instrumentos, daquilo que o homem pode fazer, então nós vamos ficar limitados às nossas possibilidades pequenas. Mas se você crê que Deus está na frente, que Deus é quem está mandando, que Deus, quando manda, também dá os recursos para que a ordem se cumpra, então a igreja vai avançar e vai avançar e vai avançar e conquistar a terra prometida. Quando Moisés morre, parecia que tinha acabado o projeto. E Deus disse para Josué: não, meu filho, se levanta aí.
Conforme você lê na obra missionária, Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Hoje Arival, amanhã eu não sei quem Deus vai levantar, quando Deus o chamar. Esta obra não é dele, essa obra não é sua, essa obra não é minha, essa obra é de Deus e ela vai avançar, porque Deus continua sendo Deus, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Quando Josué entrou, ele tinha cidades fortificadas para conquistar, ele tinha inimigos a enfrentar, ele tinha desafios imensos a encarar. Mas Deus diz para ele no verso 2 assim: dispõe-te, quando? Amanhã, mês que vem, depois que você fizer um doutorado, depois que você fizer um treinamento, depois que você conseguir arrancar recursos, depois que você... Não, dispõe-te quando? Agora! Agora! Tem desafios na sua vida, irmão, que você tem que se levantar e se dispor agora. Você não tem os recursos, você não tem as ferramentas, você não tem os seus instrumentos, mas Deus está dizendo, dispõe-te agora. Quem dá os recursos é Deus. Quem aponta o caminho é Deus. Quem abre o Jordão é Deus. Quem destrói as cidades fortificadas é Deus. Quem vence os inimigos é Deus. Quem dá a promessa da posse é Deus. O tempo é agora, porque sabe, a vida não tem ensaio, é agora. A vida não espera, o que você precisa fazer, faça hoje, faça agora. Mas tem um terceiro ponto que eu quero destacar. Para atravessar o seu Jordão, você e eu precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós somos as pessoas que precisam botar o pé no Jordão. Preste atenção nisso. A vitória vem de Deus, mas os agentes somos nós. O que significa isso, irmãos? Por exemplo, nós desejamos que a igreja cresça. Todo pastor quer que a igreja cresça. Seria uma normalidade um pastor se conformar e apenas pensar em manutenção e não querer que a igreja cresça. Mas querer que uma igreja cresça, por exemplo, não é suficiente. Para que você experimente um crescimento, você precisa fazer o quê? Trabalhar. Não tem colheita sem semeadura. Não tem resultado sem investimento. Não tem igreja viva sem fazer missões, amar as nações, amar os povos, pensar dia após dia em novas estratégias, em como alcançar novas pessoas, em como a igreja avançar para além das suas fronteiras. Esta igreja, pela graça de Deus, tem respirado isso, tem pensado nisso, tem trabalhado com isso, tem buscado de Deus recursos para todo dia, toda hora, avançar um pouco mais, avançar um pouco mais, avançar um pouco mais. Porque quem vai à frente é Deus, quem faz o milagre é Deus, mas quem sai para botar o pé na água do Jordão e ver o milagre acontecer é o povo de Deus. É preciso crer. O que significa isso, trocando em miúdos? Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa da terra prometida há um Jordão que precisa ser atravessado. É preciso se dispor, é preciso se levantar. É preciso crer que quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Se Deus está dizendo, atravessa o Jordão, entra na terra, possua a terra, então eu digo, Deus, eu não sei, não tem ponte, não tem embarcação, mas o Senhor mandou, o Senhor é fiel, a Tua palavra não mente, a Tua palavra não falha, então nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar. Eu fico olhando, irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos para atravessar o nosso Jordão. Deixa eu lhes dar um exemplo de um homem que todos nós amamos e lemos ainda hoje. Não conviveu conosco, mas parece que ele é nosso amigo, Charles Haddon Spurgeon. Quem nunca leu um livro de Charles Haddon Spurgeon?
Quem nunca ouviu desse homem? Pregador de escola, o príncipe dos pregadores do século XIX. Este homem tinha um ministério intenso, desde jovem. Mas talvez alguns não saibam que ele lidou com doenças terríveis, como, por exemplo, gota. Quem tem esse problema sabe o quanto machuca, o quanto dói. Ele tinha depressão. Terríveis crises de depressão. Muitas vezes ele tinha que largar o púlpito da igreja e para o sul da França se tratar, para se recuperar. Mas não era só isso, não. A sua esposa ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos. E ficou paralítica, em cima de uma cama. Marido doente, mulher paralítica, cuidando de uma grande igreja com grandes projetos. Mas essa mulher, a esposa dele, paralítica, em cima de uma cama, não achou que a vida acabou, não, e nem que o ministério acabou, não. Ela promoveu um esforço imenso, um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Quando o Spurgeon pregava um sermão, na mesma semana, milhares, milhões de pessoas recebendo a obra dele, em toda a Inglaterra. Trabalho da sua esposa. Com 20 anos de idade, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Então, sabe o que ele fez? Resolveu construir, pastor Ivan, um templo em Londres, o tabernáculo de Londres, para 5.500 pessoas. Spurgeon tinha 30 líderes com ele. E ele disse para os líderes, olha, se vocês creem que Deus está me dando esta visão para construir um templo de 5.500 pessoas, vem comigo, vem comigo. Sabe o que aconteceu? Dos 30 líderes, 23 foram embora. Nós não acreditamos que você é capaz de fazer isso. Ficou com 7 só. Com 7. Com esses 7 líderes, ele construiu o tabernáculo para 5.500 pessoas. E, prestem bem atenção nisso, a partir dali, durante 30 anos, ele pregou para 12.000 pessoas por domingo. 30 anos. E a partir dali ele influenciou o mundo inteiro. Por que estou lhes dizendo isso? Porque falta de recurso, problemas de saúde, incompreensão deste ou daquele, não pode ser impedimento para a obra de Deus avançar. Vocês têm ouvido todo domingo, pastor Arival mostrando os seus sonhos. Antes era pensar comprar um lugar grande aqui na Marginal e a igreja fez isso, tentou aqui, ali, lá, não funcionou. A mão de Deus tem que olhar a mão de Deus. Agora o projeto é ir comprando um quarteirão. É uma casa por ano, basicamente, tem sido comprado. Mas isso é o começo, nós estamos só botando o pé na água. O que nós cremos pela fé, irmãos, é que Deus nos dará vitórias muito mais expressivas. Não para a glória do homem, não para a projeção do homem, mas para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam alcançadas, para que famílias sejam salvas, para que a glória de Deus se manifeste, para que esta igreja invista na obra missionária no Brasil e no mundo. É claro que quem faz o milagre é Deus, mas quem vai marchar rumo ao Jordão e conquistar a terra prometida somos nós. Deus dá e você conquista. Quarta lição desse texto.
Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Olha comigo versículos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente, do sol e para será o vosso termo. Então, veja bem, Josué recebe a visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. O líder tem a visão. O líder recebe de Deus a visão. E o líder precisa ficar comprometido com essa visão. Veja você, a quem? Todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Quando? Agora. E Deus mostra os limites daquilo que tem que ser conquistado para ele. No versículo 4. Desde o deserto, no sul, ao Líbano, no norte, ao grande rio Eufrates, a oeste, ao grande mar Mediterrâneo, a leste. Então Deus está dando a visão e Deus está dando a geografia que precisa ser conquistada. Josué não devia dirigir-se à Mesopotâmia, nem à Índia, nem mesmo à Europa, nem à China. Ele tinha que ir onde Deus mandou ir. Deixa eu perguntar a você, meu amado irmão, qual é o grande propósito de Deus na sua vida? Para cada pessoa, Deus tem um propósito. O propósito de Deus para Moisés era libertar o povo. O propósito de Deus para Josué era levar o povo para a terra prometida. O propósito de Deus para Salomão era construir o templo de Jerusalém. O propósito de Deus para Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. O propósito de Deus para João Batista era preparar o caminho do Messias. O propósito de Deus para Pedro era abrir o caminho do evangelho para os judeus e os gentios. O propósito de Deus para Paulo era levar este evangelho a todas as nações, aos gentios. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já sabe isso? Para que Deus chamou você? Para que você está aqui? Qual a missão que Deus deu a você? Qual a missão que Deus deu a esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Você é membro desta igreja. Qual a visão desta igreja? Qual o sonho desta igreja? Qual o projeto desta igreja? Qual a bandeira que essa igreja quer levantar? Quão comprometido você está com esta visão? Quinto lugar. Penúltimo lugar, é preciso viver, veja bem, para atravessar o São Jordão, é preciso viver com um peito encharcado de ânimo e coragem. Sabe por quê, irmãos? Tem horas que os desafios, ou uma pessoa ou outra reclama, não concorda, não aceita, não acha, não crê, não entende a visão, e aí isso pode desanimar. E aí o desafio é tão grande, as cidades são tão fortificadas, tem gigantes lá, tem cidades fortificadas lá, tem dificuldades imensas por lá, e você pode desanimar. Preste bem atenção, que durante 3 vezes no texto, Deus falou para ele, uma palavra bem específica, no verso 6, ser forte e corajoso. No verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. E no versículo 9, ser forte e corajoso. Deus não desperdiça palavras. O que significa isso? Deus é contra o desânimo, meu irmão. Deus é contra o desânimo. Você conhece gente desanimada? Ó vida, ó segunda-feira, ó chuva, ó sol, ó pandemia, ó problema, ó dificuldade. E a pessoa reclama da vida de tudo. Para de ficar desanimado, irmão. Larga esse desânimo de lado. Deus não gosta de desânimo. Deus quer um povo animado. Deus quer um povo que crê. Deus quer um povo que confia nas suas promessas, na sua palavra. Sem coragem, você pode ter a visão e você não sai do lugar. Você tem coragem. Coragem. Porque a coragem é filha da fé. Quando você crê, você tem coragem. É aquilo que aconteceu com Davi quando chegou em Ziclag, a cidade está queimada, a cidade está ferida, a família estava cativa, os seus homens querem matá-lo, apedrejá-lo, e tudo parece que era ruim, tudo era dificuldade, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ânimo!
Amados irmãos, o desânimo pode impedir a gente de conquistar o que Deus nos prometeu. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto porque não ousou crer em Deus e não ousou tomar posse das promessas de Deus. É preciso coragem, querido. É preciso ânimo. Tem gente que parece que já vem desanimada do berço. Parece que até o DNA dela é de desânimo. Qualquer projeto, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai conseguir não. Irmãos amados, eu sou pastor há 38 anos. Via de regra, eu nunca vi uma igreja avançar porque tem muito dinheiro no caixa da igreja. Agora podemos avançar, porque tem muito dinheiro. Não, o capital da igreja é fé. O pastor pregou hoje de manhã, esse templo aqui foi construído, não tinha dinheiro. E a história das igrejas é essa, não tem dinheiro, mas se tem fé, se tem coragem, se crê em Deus, a coisa vai para frente. E assim na sua vida, é assim no seu casamento, é assim na sua família, é assim nos seus negócios, é assim na sua empresa, é assim nos seus relacionamentos. Se você crê, meu irmão, você vai para frente. Veja bem, como é que você cultiva o ânimo? Primeiramente, você cultiva o ânimo, olha comigo, quando você se alimenta da promessa de Deus. Versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos meus pais. Se você crê que o que Deus prometeu é verdadeiro, e que Deus é confiável, e que a palavra de Deus e a promessa de Deus não vai falhar, então você tem ânimo. Segundo, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Olha o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, que o meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, não é ânimo nem coragem assim, carnal não. É ânimo e coragem para fazer de acordo com o que Deus estabeleceu. É a obediência à palavra de Deus é que dá ânimo e coragem. Você tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que estar centrado na Bíblia, porque quando você conhece a palavra, você conhece o Deus da palavra, e quando você conhece o Deus da palavra, através da palavra de Deus, então você vai ter fé e ânimo no coração para trabalhar e para conquistar. Terceiro, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus com você. Olha o versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é o quê? Contigo. Contigo, Ele está com você, Ele é o Todo-Poderoso Deus, é a presença dEle, meus irmãos, que nos garante força, ânimo, coragem para avançar. Último lugar, para cruzar o nosso Jordão, nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Versículos 7 e 8. O 7 nós já olhamos, olha o 8 comigo agora. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então preste atenção, querido irmão, que para você cruzar o seu Jordão, não basta apenas coragem e ânimo, é necessário também santidade. Porque você vai ler, você vai meditar, você vai viver e você vai pregar essa palavra. Então você nota que no verso 7 fala de meditar, no verso 8 fala de meditar, no verso 7 fala de fazer, no verso 8 fala de falar, e no verso 8b traz um resultado: serás bem-sucedido. Uma das coisas que esta igreja tem, pela graça de Deus, buscado de Deus, é ser fiel às Escrituras. Quando uma pessoa vem aqui, ela não vem por qualquer outra motivação, eu tenho certeza disso. Não é porque tem esse templo aqui, nessa localização, não é porque as cadeiras são macias, não é porque tem ar-condicionado, não é porque tem música de qualidade.
embora isso é tão importante. Quando as pessoas vêm aqui, elas vêm com um só propósito: ouvir a palavra de Deus. Você e eu viemos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Não queremos palavras de homens, queremos palavra de Deus. E onde tem palavra de Deus, irmão, não importa se é o Orival que prega, se eu que prego, se o presbítero que prega, se o outro pastor que prega, é a palavra de Deus. Deixa eu terminar contando para você esse fato, para mim muito marcante. Aconteceu isso na pequena cidade de Rochester, na Inglaterra. O presbítero John Eglin, que cuidava da abrir a igreja e fechar a igreja, uma região pequena, olhou da sua janela, uma nevasca terrível caía, terrível. E John Eglin entendeu uma coisa: o pastor da igreja não conseguia chegar ao templo, ele morava longe. Com aquela nevasca, ele não teria a mínima chance de chegar para o culto. Esse presbítero, que não era pregador, que tinha um pequeno conhecimento, que não tinha desenvoltura de falar em público, com muita luta conseguiu chegar e abrir o templo. Pouquíssimas pessoas conseguiram entrar. E ele então, não sendo pregador, mas sendo a pessoa responsável de liderança da igreja que estava presente entre aquelas poucas pessoas, abriu a Bíblia em Isaías e leu o seguinte versículo: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Naquele momento, ali entre aquelas poucas pessoas, estava um rapaz de 13 anos. E essas palavras lidas e expostas entrou como flecha no coração daquele menino, de 13 anos. E ali mesmo, ele foi convertido a Cristo. Quem era esse menino? Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador do século XIX. O que importa não é quem está aqui pregando, a pessoa. O que importa é que é a palavra de Deus que está sendo aqui pregada. Porque é esta palavra que tem poder. A palavra que não volta vazia para Deus não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Não importa quem seja ele, se ele está pregando a palavra de Deus, ele é boca de Deus. Ô irmãos queridos, está na hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Já tivemos tantos milagres, e eu creio, pastor Erival, que milagres maiores virão, se nós formos fiéis a Deus, se nós crermos em Deus, se nós entendermos que quem nos dá a vitória é Deus. Deus espera de nós obediência, fé, coragem e ânimo. Chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.